galera do Fractal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus, sou professor de Biologia aqui do Colégio Fractal e estamos aqui para mais um Fractal Revisa. Hoje, a revisão de vocês vai estar nos grupos vegetais, principalmente briófitas e pteridófitas, que é o assunto da próxima prova. Não se esqueçam que, para vocês estudarem os grupos e ir preparados para essa prova e para qualquer outra, vocês têm que primeiramente saber quais são as características de cada um desses grupos. Por exemplo, aqui no caso das briófitas, elas são avasculares. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela não tem vascularização, ela não tem vaso condutor de seiva. Se ela não tem vaso condutor de seiva, ela não consegue atingir um porte maior. Ela não consegue atingir 1 metro, 2 metros de altura. Por quê? Porque os nutrientes terão que passar de célula em célula. E isso ocorre de forma muito lenta. Então, briófitas é o único grupo avascular. Coloca isso na cabeça de vocês. Outra coisa importante, em briófitas, o gametófito vai ser a fase duradoura. Lembra que nós trabalhamos em sala que o gametófito ele é a estrutura produtora de gametas? Só relembrando, nós temos o anterídeo que produz os anterozoides e nós temos o arquegônio que produz a osfera. Anterídeo, gameta masculino, haploide, e oosfera, gameta feminino, também haploide. Então, o que quer dizer o gametófito duradouro, ser a fase duradoura? Quer dizer que durante todo o ciclo de vida, a maior parte das briófitas ela passa no gametófito. Outra coisa importante é que, em briófitas, nós não vamos ter raiz, caule e folha. Serão estruturas que serão chamadas de rizoide, cauloide e filoide. Outro nome que também pode cair para vocês, relacionando essa característica de não ter raiz, caule e folha verdadeiro, são talófitas. Então, plantas talófitas não possuem raiz, caule e folha verdadeiro. Tá bom? Tem rizoide, cauloide e filoide. Essas são as principais características de briófitas. Agora, quem são os representantes das briófitas? Porque nas plantas nós geralmente utilizamos algum grupo que é o padrão, que é o modelo de estudo. O modelo de estudo das briófitas são os musgos. Aquele que dá em cima da rocha, quando está muito úmido, aquele que pega às vezes no muro. Isso são os musgos. A estrutura deles, apesar de serem bem pequenininhos, é composta por duas partes principais. Uma é o gametófito. Esse gametófito vai ter o filoide, o cauloide e o rizoide. Todas essas estruturas do gametófito serão haploides, N. E nós também teremos o esporófito. O esporófito vai ser a estrutura produtora de esporos. Esses esporos que são produzidos aqui no esporófito serão haploides. Então, se o esporófito é diploide e o esporo produzido por ele é haploide, precisa de ter a meiose, então, para que isso aconteça. Agora a gente vai revisar o ciclo. Então, em estrutura geral, o esporófito, diploide a parte superior e o gametófito a parte inferior. Tudo bem? Isso daqui é a base das briófitas. O que você deve fazer? Pegar suas anotações, pegar o material que eu disponibilizei para vocês e dar uma revisada. Qualquer dúvida, aparece lá no plantão que é sucesso. Outro grupo importante são os das pteridófitas. As pteridófitas são representadas pelas samambaias. E quais são as características específicas desse grupo? Primeiro, são vascular. Como assim são vasculares? Quer dizer que a partir de agora as plantas possuem vasos condutores de seiva. A partir de agora, elas conseguem distribuir melhor os nutrientes para todas as partes da planta. É muito mais rápido. Se agora elas possuem vasos condutores, elas conseguem crescer mais. Briófitas, alguns centímetros. Pteridófitas, você tem pteridófitas de metros. Tudo isso por conta dessa característica, que ela surge aqui nesse grupo e vai permanecer ao longo de toda a escala evolutiva das plantas, tá bom? Outra coisa importante é que o esporófito vai ser a fase duradoura, aqui em pteridófitas e em todos os demais. Gametófito como fase duradoura é somente em briófitas. Se avascular é somente em briófitas. Esse esporófito como fase duradoura faz com que ela passe a maior parte da sua vida produzindo esporos, que vai dar origem a novos indivíduos. Então não se esqueça, toda vez que um esporo cai no ambiente e germina, ele dá origem a um novo gametófito.
certo? Então é muito mais vantajoso para as plantas passar a vida produzindo novos indivíduos do que passar a maior parte da vida produzindo gametas. E por fim, como tem vascularização, agora você tem a capacidade de ter especialização de algumas estruturas. E aí temos o surgimento do raiz, da caule e da folha verdadeiro. Tudo bem? Raiz, caule e folha verdadeiro são indivíduos que são estruturas, melhor dizendo, que surgem aqui em pteridófitas e vai em gimnospermas e em angiospermas também. Se você for observar a estrutura desse grupo, perceba que em samambaia nós temos alguns pontinhos amarronzados que ficam logo na parte abaixo das suas folhas. Esses pontinhos amarronzados são chamados de soros. Esses soros são os esporângios das pteridófitas. O que eles fazem? Lá no interior deles ocorre o processo de meiose, e essa meiose dá origem a novos esporos. Cada um daqueles pontinhos libera esporos quando ele estiver maduro no ambiente, e cada esporo origina um novo gametófito. O gametófito das pteridófitas, lembra lá do ciclo que a gente trabalhou em sala? É chamado de prótalo. Nele continua tendo o anterídeo e o arquegônio. O anterídeo que produz anterozoides e o arquegônio que produz a osfera. Uma coisa importante que é comum a esses dois grupos: ambos necessitam da água para reprodução. Como assim? O anterozoide ele tem que nadar até a oosfera. Se ele tem que nadar até a oosfera, precisa dessa água. Certo? Então, briófitas e pteridófitas, apesar dessas diferenças, ambos necessitam de água para reprodução. E isso é muito importante. Dado, né, a sua característica, onde que é mais encontrado esses indivíduos, que é em ambiente úmido e sombreado. Essa umidade por conta da sua reprodução. Tudo bem? Então, o fato das pteridófitas terem características que dão uma capacidade melhor para o ambiente terrestre, não quer dizer que ela conquistou o ambiente terrestre. Porque a conquista do ambiente terrestre vem lá em gimnosperma com a presença do grão de pólen. Aqui, ela ainda não conseguiu. Já se adaptou melhor quando comparado com as briófitas, mas ainda não foi o suficiente. Tá bom? Agora, vamos ao ciclo reprodutivo. Vou colocar o ciclo reprodutivo aqui para vocês. Bom, no ciclo reprodutivo das plantas, tanto as briófitas quanto as pteridófitas seguem basicamente esse esquema. Gimnosperma e angiosperma muda um pouquinho, mas briófita e pteridófita, que é o principal aqui, é muito parecido. Vamos começar aqui então pelo esporo. Os esporos são haploides. Esses esporos, quando caem no ambiente, eles começam a fazer mitoses, ou seja, ir crescendo, e dá origem ao gametófito. Então, os esporos N fazem as mitoses e dá origem ao gametófito, que continua N. Esse gametófito, ele continua realizando mitoses, só que agora para poder produzir os gametas. Não se esqueça que o gametófito masculino tem lá o anterídeo, que produz os anterozoides, que é o gameta masculino das plantas. Já o gameta feminino é produzido pelo arquegônio. Essas estruturas são produzidas por mitose, portanto, continua N. Esses gametas, quando combinados, ocorre a formação do zigoto. Lembrando que essa formação do zigoto foi feita pela fecundação. Então, gametas N que se combinam dando origem a um zigoto que vai ser diploide, 2 Ns. Esse zigoto começa a fazer, então, mitoses sucessivas. Ele faz mitose e vai crescendo. E dando origem, então, ao esporófito. Esse esporófito, ele continua sendo diploide. Porém, no esporófito nós temos o esporângio. Esse esporângio é a estrutura produtora de esporos. E esses esporos são N, ou seja, se o esporófito é 2 Ns e o esporo é N, precisou ser feito então um processo de meiose. Então, recapitulando. Os esporos são dispersados no ambiente, fazem mitose e dão origem ao gametófito. Esse gametófito produz os gametas, tanto masculino, o anterozoide, como a oosfera, que é produzida lá no arquegônio, que é o gameta feminino, fazem a fecundação, dão origem ao zigoto. Esse zigoto se desenvolve por mitose e dá origem a um novo esporófito. Esse esporófito realiza meiose lá no esporângio e libera novos esporos no ambiente e o ciclo se fecha. Tudo bem? Então, o que é importante saber, além da sequência desse ciclo?
Saber qual estrutura é haploide, qual estrutura é diploide. Saber quais são os processos de divisão celular que dá origem a cada uma delas. Certo? Se é mitose, se é meiose, aonde que ocorre a fecundação, tá bom? Para a gente finalizar com chave de ouro esse Fractal Revisa, vamos lá para a lista de vocês. Peguem por gentileza a questão número 3. Ela diz o seguinte: estima-se que no Brasil haja 1,8 milhões de espécies de plantas e animais, o que corresponde a cerca de 10% do total de espécies da Terra. Desse total, até o presente, somente cerca de 200 mil espécies foram descritas. Analise este quadro, em que se apresenta a distribuição das espécies de plantas em algumas regiões do chamado domínio atlântico do país. E aí nós temos uma tabela, mostrando lá as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Percebe-se que a quantidade de espécies de briófitas em floresta densa é maior do que na formação campestre e na restinga. Outra coisa, as pteridófitas também é maior na floresta densa do que em campestre e também na restinga. Grava esse dado que é importante. Explique as diferenças observadas em relação à distribuição das briófitas. Então, por que tem mais briófitas em floresta densa do que na formação campestre e na restinga? Muito simples. A floresta densa, vamos lá, lembrar das aulas de geografia, lembrar das aulas lá do fundamental. Floresta densa, pensar a floresta então amazônica. É um ambiente muito úmido, com uma grande quantidade de umidade e muita sombra. É um ambiente ideal para a formação das briófitas, para o desenvolvimento delas. Formação campestre. Poxa, um campo não é um ambiente onde a umidade é muito grande. Não é um ambiente onde você tem uma proteção direta do sol. Então, lembre-se sempre, ambiente ideal para briófita e pteridófita é ambiente úmido e sombreado. E o local ideal para elas é a floresta densa. Tudo bem? Bom, terminem de fazer essa lista. Qualquer dúvida, me procura. E aprofunda, certo? Aqui eu te dei um direcionamento. Chega em casa, estuda, faz os resuminhos, tudo bem? E qualquer coisa, como sempre, estarei aí no plantão para poder ajudar vocês. Então, um beijo, boa prova e boas férias.